Apresentamos para vocês a nossa atividade de pesquisa em educação. Somos o grupo 2 e o tema é racionalismo. Vou estar falando sobre o racionalismo. Primeiramente, o que é o racionalismo? Bom, o racionalismo é uma abordagem filosófica que enfatiza o papel da razão na obtenção de conhecimento, argumentando que a razão é a fonte principal e mais confiável de conhecimento, superando a experiência sensorial. Bom, na visão racionalista, a mente humana é capaz de deduzir verdades universais e fundamentais por meio de pensamentos lógicos e da reflexão. Já na contextualização histórica, o racionalismo teve origem na Grécia Antiga, com pensadores como Parmênides e Platão, que valorizavam a razão como meio de acessar a realidade e alcançar conhecimento verdadeiro e duradouro. No entanto, foi na Europa moderna, durante o século XVII e XVIII, que o racionalismo se desenvolveu como uma corrente filosófica e distintiva. Bom, eu vou falar sobre os fundamentos do racionalismo. ênfase na razão como fonte primária de conhecimentos. O racionalismo, ele enfatiza que a razão humana é a principal fonte de conhecimento. Isso significa que os racionalistas acreditam que a mente humana é capaz de descobrir verdades universais e fundamentais por meio do pensamento lógico e da reflexão, em vez de depender exclusivamente da experiência sensorial ou da observação empírica. Os racionalistas, eles confiam na capacidade da razão humana de discernir verdades sobre o mundo através das análises racional e do uso da lógica. Agora eu vou falar sobre a contraposição ao empirismo. O racionalismo, ele se opõe ao empirismo, outra corrente filosófica que valoriza a experiência sensorial como a principal fonte de conhecimento. Enquanto os empiristas, eles argumentam que todo o nosso conhecimento deriva da experiência sensorial e da observação do mundo ao nosso redor, para os racionalistas, a mente humana é capaz de alcançar verdades fundamentais para o desenvolvimento do pensamento lógico, independente da experiência empírica. Oi, meu nome é Larissa. Hoje eu vou estar falando sobre um dos principais filósofos do racionalismo, René Descartes. René foi um filósofo e matemático francês, fundador do método dedutivo na filosofia. Além de deixado significativas contribuições para a filosofia, seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia, o que fez ser considerado o primeiro filósofo da vertente racionalista, colocando em posição de destaque para a contribuição do pensamento moderno. Ele revolucionou o pensamento filosófico moderno. Suas contribuições deram origem à tradição racionalista, que se baseia no entendimento do conhecimento racional inato do ser humano. Assim como Platão, o filósofo francês concebe o ser humano como um ser composto por duas dualidades psicofísicas, isso como mente e alma e por corpo. Esses elementos são designados por Descartes como res cognitus, como pensamento, e res externo, como coisas externas. Nessa concepção da alma ou mente, coisas pensantes, é atribuído o maior do ser humano, como o seu corpo como coisa externa, e a extensão da alma. O corpo depende da alma para viver, do mesmo modo que a alma depende do corpo para habitar ao mundo. Para Descartes, não era possível firmar uma filosofia sólida num terreno movediço, fazendo-se necessário estabelecer um método preciso para a filosofia. Uma de suas frases mais famosa, penso, logo existo, foi originalmente publicada no livro O Discurso do Método, em 1687. Descartes, considerado o filósofo moderno, chegou à célebre frase quando buscava traçar a metodologia para definir o verdadeiro conhecimento. O filósofo matemático desejava obter o conhecimento absoluto, irrefutável e inquestionável. Mesmo tendo frequentado as melhores universidades da Europa, Descartes achava que tinha aprendido nada de substancial, com exceção da matemática. Em seus estudos,
Todas as teorias científicas acabavam por ser refutadas e substituídas por outras. Não havia nenhuma certeza verdadeira, além da dúvida. Descartes duvidou de tudo, inclusive da sua própria existência, do seu mundo e ao que ao redor. No entanto, Descartes encontrou algo que podia ser duvidado: a dúvida. Segundo o pensamento filosófico, a dúvida é o que estaria pensando. A existência da dúvida, o pensamento também existe. Logo, se penso, igualmente existo. Agora eu vou estar falando sobre o método cartesiano. Ao propor a negação do dogma e o questionamento de tudo que já estava posto, o pensador francês aderiu sobre o caráter ilusório dos sentidos, dos sons e dos paradigmas matemáticos. Através dele, portanto, não se exigiria a verdade absoluta. Descartes, então, propôs o método conhecido como método cartesiano, baseado no princípio da dúvida. Propunha uma análise criteriosa do objeto de estudo, com experimentações seguindo de observação dos resultados, por fim, chegar a uma conclusão racional. O método cartesiano, aparentemente, é fácil de ser utilizado e é aprendido por ser um método bastante intrusivo e a alma de socialização, pois ele permite criar, aprender, copiar e difundir conhecimentos, ao considerar que a busca por resultados paralelos é a busca do conhecimento. O pensamento de Descartes inspirou o surgimento do iluminismo francês, e seus métodos serviu de base para o desenvolvimento científico dos séculos seguintes. Eu sou a Mariana e estarei apresentando sobre o racionalismo continental. O racionalismo continental é uma corrente filosófica que se desenvolveu na Europa continental. Vou falar sobre o Baruch Spinoza, que ele foi um filósofo holandês do século XVII e muitas vezes considerado um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. Sua obra mais famosa é a Ética, onde ele se desenvolveu na filosofia sobre Deus, a natureza e o homem. Spinoza era um panteísta, o que significa que ele via Deus e a natureza como uma única e mesma realidade. Para ele, Deus não é um ser pessoal, mas sim a própria substância que compõe o universo, e todas as coisas são móveis dessa substância única. A importância do racionalismo ético de Spinoza está na sua proposta de uma ética baseada na razão e na compreensão da natureza humana. Ele argumenta que o objetivo de vida humana é buscar a sabedoria e a virtude, o que pode ser alcançado através do conhecimento adequado de si mesmo e do mundo. Bom, eu vou falar sobre a continuação do racionalismo continental. Então, eles contribuíram muito com a matemática e a filosofia, e o que eles fizeram com a matemática foram contribuições significativas, tanto para uma quanto para outra. Na matemática, ele desenvolveu o cálculo infinitesimal de forma independente de Isaac Newton e fez avanços em álgebra, geometria e teoria dos números. Na filosofia, ele é conhecido por suas ideias sobre monadologia, predestinação e a questão do mal, além de ter proposto a ideia de que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Suas contribuições deixaram um legado duradouro em ambas as áreas. Agora eu vou falar sobre a monadologia e as teorias das mônadas. A monadologia de Leibniz é uma parte central de sua filosofia, que postula a existência de entidades fundamentais, chamadas mônadas. As mônadas são substâncias simples, indivisíveis e sem partes, que constituem a realidade última do universo. Cada mônada é única e todas são diferentes uma das outras. Elas são percebidas como janelas através das quais Deus, como a mônada suprema, percebe o universo. As mônadas não têm influência direta umas sobre as outras, mas harmonizam-se através de uma pré-estabelecida harmonia preconcebida por Deus. Esta teoria das mônadas é uma teoria de reconciliar a individualidade das substâncias com a unidade do universo.
Agora eu vou falar sobre visão otimista do universo e o conceito da harmonia pré-estabelecida. Bom, a visão otimista de Leibniz sobre o universo está intimamente ligada ao seu conceito de harmonia pré-estabelecida. Ele argumenta que, apesar das aparências de conflito e desordem no mundo, o universo é, na verdade, o melhor dos mundos possíveis criado por um Deus perfeito e benevolente. A harmonia pré-estabelecida é a ideia de que, desde o início, Deus criou um universo no qual todas as coisas, incluindo as mônadas individuais, estão em perfeita harmonia umas com as outras. Essa harmonia não é alcançada através da interação direta entre as mônadas, mas é estabelecida por Deus desde o princípio, de modo que cada mônada age de acordo com sua própria natureza, contribuindo para a ordem e beleza de todo. Isso reflete a crença de Leibniz de que, apesar das aparências, o universo é intrinsecamente bom e otimista. Hoje eu vou começar a falar sobre a crítica do racionalismo e sua relevância contemporânea. Bom, o irracionalismo, ou também a crítica ao racionalismo, é uma designação pejorativa de críticas voltadas ao racionalismo. Enquanto o irracionalismo é, nesse sentido, geralmente entendido como um movimento filosófico ambiguamente definido dos séculos XIX e início do século XX, tais críticas não compartilham uma tradição filosófica, tanto uma disposição cética em relação à noção comum entre os pensadores modernos, que existem apenas um padrão de racionalidade ou razoabilidade, e que nesse padrão é ou deve ser tirado das pressuposições, métodos e lógica das ciências naturais. Também vou falar da relevância do racionalismo, que foi um elemento muito importante no mundo moderno para superar a sociedade, o mundo medieval, pois privilegia a razão em detrimento das experiências do mundo sensível. Ou seja, o método mítico, como se tinha acesso ao conhecimento durante a Idade Média. Assim, o racionalismo é baseado na busca da certeza e da demonstração. Também vou falar sobre a relação com outras questões filosóficas. Em resumo, o racionalismo e o empirismo são duas correntes filosóficas fundamentais que apresentam visões distintas, diferentes, sobre a origem e a natureza do conhecimento. Enquanto o racionalismo enfatiza a razão e a lógica, o empirismo enfatiza a experiência sensorial e a observação empírica. Então, esse é o nosso trabalho sobre o racionalismo e obrigada pela atenção.